durar no primeiro período em que você não tem remuneração, da sua escolha na convenção partidária até a véspera do registro da sua candidatura. Ou seja, do momento em que você é escolhido pelo seu partido até a véspera do registro da sua candidatura, você deve ficar de licença para mandato eletivo, só que agora sem remuneração. Do registro até o 10º dia após o pleito, você pode ficar de licença, mas agora com remuneração. Então, do registro até o 10º dia após o pleito, de licença, recebendo com remuneração. Desde que, gente, esse período não ultrapasse 3 meses. Se esse período, registro da candidatura, 10 dias após o pleito, ultrapassar 3 meses, você perde a remuneração. Claro, esse ano foi ano de eleição, a gente acompanhou e observa. Esse período nunca ultrapassa 3 meses. Mas a Lei 812 se resguardou. Diz, caso a lei sobre as eleições mude, eu não vou pagar mais do que 3 meses para o meu servidor que está de licença nessas circunstâncias. Então, ela começa sem, termina com. É uma licença que eu posso pedir no estágio probatório, sem problema nenhum, independente de ser com ou sem remuneração. E é uma licença que também só será computada como tempo de serviço, quando eu estiver recebendo, quando o servidor estiver recebendo. Uma dica prática para você que é servidor ou que vai ser servidor. Licença que você não recebe, a princípio você também não tem o desconto da sua aposentadoria. Porque a aposentadoria do servidor é descontada em folha. Logo, se não é pago ao servidor, eu não tenho como previamente descontar em folha. Caso você esteja de licença sem remuneração e não queira perder todo esse período, você avisa para a administração que você vai depositar o valor da sua aposentadoria. E aí você faz o depósito do valor da sua aposentadoria. Porque apesar de você ficar aí, por exemplo, 3 anos de licença para interesse particular sem receber, aqueles 3 anos serão computados para uma futura aposentadoria para você. Tá? Então, isso é muito importante, porque é muito comum chegar, inclusive para os advogados, isso é muito importante para quem advoga na área, alguém que está pensando que é servidor e faz consultoria com aquele advogado e fala, olha, mas é uma licença sem remuneração, o que eu poderia fazer, tem alguma implicação? Primeira coisa que você deve recomendar ao seu cliente e que você, servidor, deve fazer é avisar para a administração, eu quero continuar contribuindo para a minha aposentadoria, porque aí você não perde, pelo menos para fins de aposentadoria, aquele período que você não estava trabalhando. Porque nós sabemos que a aposentadoria diz respeito ao tempo de contribuição e não ao tempo efetivamente trabalhado. Não adianta eu trabalhar se eu não contribuo, mas adianta eu contribuir sem trabalhar, né? A aposentadoria tem como base o tempo de contribuição. Com isso, a gente fecha as 7 licenças, lembrando que talvez você deva estar pensando assim, Lucília, você não falou da licença quando o servidor está doente. Você falou quando ele vai cuidar de alguém da família dele, mas você não falou quando ele, servidor, está doente. Porque aqui, eu disse para vocês no início da aula, nós estamos trabalhando as licenças que são um plus, que são, inclusive, poderíamos dizer, vantagem no sentido amplo. Ou seja, nós estamos trabalhando o grande diferencial do regime jurídico de um servidor. O que tem de bom? Por que tantas pessoas querem ser servidores? Porque tem alguma coisa boa ali. E essas são coisas boas, a possibilidade de você estar fora sem perder o seu cargo. Tá? Licença porque você, servidor, está doente, é uma licença que você, servidor, tem, mas que qualquer empregado tenha. Seja ele público, seja ele privado, qualquer um tem. Então, o que nós trabalhamos aqui são licenças não previdenciárias. Licenças não previdenciárias, portanto, são um plus em relação ao servidor. Tá? Para a gente conseguir fazer uma continuidade, a gente vai partir da última licença para iniciar o primeiro afastamento. A última licença que nós estudamos foi licença para mandato eletivo, não foi? Licença para mandato eletivo. Então, o nosso primeiro afastamento vai ser afastamento para a atividade
política, tá? O afastamento para o próprio mandato especificamente, para que você exerça o seu mandato. Por quê? Se eu era servidor, ou melhor, se eu sou servidor e pedir licença para me candidatar, caso eu ganhe eleição, provavelmente eu não vou poder fazer as duas coisas. Eu não vou poder estar num cargo político e estar também no mandato eletivo, né? Ou ser servidor. Então, a regra é, eu servidor, me candidatei, perdi a eleição, volto para trabalhar, não gera dificuldade nenhuma. Mas se eu servidor me candidatei e ganhei a eleição, eu vou pedir um afastamento para exercer esse meu mandato eletivo. Agora sim, um afastamento para que eu possa efetivamente cumprir o meu mandato eletivo. Essa é a regra. Mas para a gente analisar com pormenores esse afastamento, é importante que a gente faça uma pequena divisão em relação aos mandatos. Então, a análise desse afastamento requer que a gente divida os mandatos em 3 grupos, tá? Primeiro grupo, o grupo dos mandatos federais, estaduais e distritais. Mandato federal, estadual e distrital. Segundo grupo, o grupo do mandato para prefeito. E o terceiro, mandato para vereador. Mandato para vereador. Então, a gente vai analisar cada uma dessas circunstâncias. A começar pelos mandatos federais, estaduais e distritais. Veja bem, mandato federal, estadual, distrital. Presidente, governador, senador, deputado distrital, deputado federal. Impossível que eu mantenha minha posição de servidor e também exerça esse mandato. Portanto, eu terei que pedir afastamento para mandato eletivo. Afastamento para mandato eletivo. Qual a remuneração eu vou receber? A minha de servidor ou a do mandato? A lei é silente nesse caso. A lei não fala. E apesar da lei não falar, a doutrina majoritária entende que provavelmente, uns dizem que é a escolha, mas a doutrina majoritária entende que você vai receber a remuneração do mandato, né? Claro, porque provavelmente é a mais alta. Com certeza deve ser a mais alta. Então, cuidado que a lei ela é silente. Doutrina majoritária diz que você vai receber a do mandato. Embora há doutrinador que defenda que cabe a você uma opção. Você que vai optar qual seria a remuneração. Isso porque, no segundo grupo, que é o para prefeito, você faz essa opção. Você com certeza não dá conta de ser prefeito e ser servidor. Então, você afasta para o mandato de prefeito. Mas aqui, a lei é clara ao dizer que você opta por qual remuneração você quer ganhar. Qual remuneração você irá receber. E isso é uma forma até de estimular as diversas classes de servidores a concorrer ao mandato eletivo de prefeito. Porque se você é um servidor do alto escalão, recebe em torno aí de 17, 15 mil, e no seu município o prefeito ganha 3 mil, você não vai ter interesse. Né? Para que eu vou ser prefeito e deixar de receber 17 para receber 3 mil? Não é verdade? Sem lógica nenhuma. Então, para viabilizar, para fazer com que todo mundo tenha interesse de candidatar, a lei fala, olha, você vai poder optar, seja a remuneração do prefeito, seja a remuneração do servidor. Porque a gente também pode pensar ao contrário, alguém que está começando como servidor e recebe uma média aí de 4 mil, sendo prefeito de uma grande capital, onde ele ganha 20 e tantos mil. Ah, agora eu vou querer do prefeito. Então, a lei diz que você vai poder optar por qual remuneração você vai querer receber. E o terceiro grupo é o grupo dos vereadores. E aí eu acho que no Brasil, pelo menos, a gente consegue ser vereador e ser servidor, né? Porque no Brasil, normalmente, até onde eu tenho conhecimento, os vereadores trabalham de noite e normalmente terça e quinta, né? Portanto, se você é servidor durante o dia, você consegue ser vereador na terça e na quinta de noite. Acho que não vai atrapalhar o seu trabalho e a lei também acha assim. Por isso que ela disse, se o seu mandato é para vereador,
você vai fazer uma análise de compatibilidade ou não de horário. Se houver compatibilidade de horário, você exerce as duas coisas, não precisa afastar. Se não houver compatibilidade de horário, aí sim, você afasta do seu cargo de servidor e exerce apenas o seu mandato de vereador. Então, vereador depende de uma compatibilidade ou não de horário. Se o vereador afastar, ele vai optar pela remuneração, tal qual o prefeito. Ele opta a de servidor ou de vereador. Se ele acumular o cargo de vereador com o cargo de servidor, ele vai, com certeza, acumular as remunerações. Claro, se ele trabalha 2 vezes, ele recebe 2 vezes, tá? Então, ele acumula. Ou seja, são 3 afastamentos bem interessantes, diferentes dependendo de qual mandato que você vai exercer. Mas eles têm em comum a seguinte circunstância: todos eles podem no estágio probatório, sem dúvida nenhuma. É só a gente raciocinar de onde a gente partiu. Nós não partimos da licença para que eu concorresse e, quem sabe, ganhasse a eleição? Naquela licença a gente não podia, licença para atividade política, a gente não podia, em período de estágio probatório? Se eu posso concorrer durante o estágio probatório, claro e óbvio que se eu ganhar a eleição durante o período de estágio probatório, eu vou poder tomar posse e exercer o mandato eletivo. Sem dúvida nenhuma, acho que não tem dificuldade nisso. São afastamentos também que contam como tempo de serviço, você não vai perder o seu tempo, conta para tudo, menos promoção por merecimento. Vai contar como tempo de serviço para tudo, menos promoção por merecimento. Óbvio também, porque se você não está trabalhando, como é que eu vou analisar se você merece ou não ser promovido? Você está fora, está em outro setor, está no mandato eletivo, tá? Então, esse primeiro afastamento é um afastamento extremamente tranquilo, sem maiores dificuldades. Faltam ainda 3 afastamentos. Nós vamos analisar ainda 3 outros afastamentos. Afastamento para estudo ou missão no exterior, afastamento para estudo ou missão no exterior, afastamento para pós-graduação estrito sensu no país, pós-graduação estrito sensu no país, e afastamento para servir a outro órgão ou entidade. Afastamento para servir a outro órgão ou entidade. Afastamento para estudo ou missão no exterior. O que seria uma missão no exterior? Você participar de, por exemplo, algum organismo internacional, a OIT, Organização Internacional do Trabalho, você participar do Greenpeace, você participar de algum organismo internacional, e aí você pode pedir afastamento para participar desse organismo internacional. Vai depender de autorização, portanto, é uma discricionariedade da administração. A autorização é essa que vai variar de acordo com o órgão que você trabalha, executivo, legislativo, judiciário. Se você está no executivo, ministro de Estado; se você está no legislativo, presidente das casas; no judiciário, ministro-presidente do STF. Dada essa autorização, você vai sim poder participar desse organismo internacional. É um afastamento interessante porque se o Brasil participar desse organismo internacional, você vai sem receber. Se o Brasil não participar, você vai com a sua remuneração. Professora, eu não entendi muito bem. Tem uma lógica nisso. Perceba o seguinte: se o nosso país, ele ajuda aquele organismo, digamos que o nosso país faça parte e faz da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, e manda recursos, investe, ajuda, o fato dele te liberar também já é uma segunda ajuda. Se ele te libera e ainda te paga para ir, ele está ajudando 3 vezes, porque ele está ajudando, mandando alguém para lá e pagando esse alguém para ficar lá. Por isso que ou ele vai ajudar e liberar você, ou ele não ajuda e libera com remuneração, que aí a gente consegue compatibilizar. São 2 formas de ajudar, sem também ajudar extremamente, né? Então, se eu já ajudar financeiramente lá, eu vou só liberar você. Se eu não ajudar financeiramente, eu libero você e, inclusive, pago a sua remuneração para você ir.
Estudo no exterior, a mesma ideia, ou seja, depende de autorização, variando de acordo com o órgão que você está, executivo, legislativo e judiciário. Estudo no exterior pode ser dos diversos tipos de estudo, vai depender do seu regimento interno, de onde você trabalha, para eles fazerem essa análise dessa possibilidade ou não, daquele estudo ser liberado para esse afastamento, tá? O que a gente não pode é confundir estudo no exterior com afastamento para pós-graduação, estrito sensu, no nosso país. Afastamento para pós-graduação, estrito sensu, no nosso país, estamos falando especificamente de mestrado, doutorado e pós-doutorado. Mestrado, doutorado e pós-doutorado. São afastamentos que você não vai poder enquanto você estiver no período do estágio probatório. A lei não é clara ao falar isso. O que a lei diz é o seguinte: afastamento para mestrado só depois de 3 anos. Para doutorado e pós-doutorado, só depois de 4. Se o estágio dura 3, o que a gente pode concluir? Durante o período do estágio, eu não posso pedir esse tipo de afastamento. São afastamentos que eu só consigo depois de verificada todas as possibilidades para que eu continue trabalhando e fazendo a minha especialização. Só se eu provar que é impossível especializar sem pedir afastamento, que eu consigo esse afastamento. E muito interessante, é um afastamento com remuneração. Isso é ótimo. Eu costumo brincar com os meus alunos. Quer fazer mestrado, quer fazer doutorado? Passa no concurso. Porque aí você tem a grande chance de fazer um mestrado, um doutorado, sozinho. Você não precisa de estar naquela confusão de estar trabalhando e fazendo o seu mestrado ou o seu doutorado. Isso é muito bom, ajuda, porque mestrado e doutorado é bem puxado. Então, você recebe. Agora, claro, né, gente? Você ficou lá o período necessário para fazer o seu mestrado, período necessário para fazer o seu doutorado, e, de repente, você volta sem o título, sem a titulação. Vai devolver todo o dinheiro que você recebeu da administração. Não vai ficar com dinheiro se você voltou sem a titulação. A não ser que você comprove que houve ali um caso fortuito, uma força maior, alguma coisa muito extraordinária para que você não tenha conseguido voltar com a sua titulação. Se você comprovar isso e a administração aceitar, ótimo, sem problema nenhum, aí você não tem que devolver a sua remuneração. Dei um privilégio especial ao afastamento para doutorado, porque ele sofreu algumas alterações agora também, na mesma lei que mudou a licença por doença na família, nós temos também o afastamento para pós-doutorado, melhor dizendo. Então, privilegia a leitura dele, é a Lei 12.269, de junho de 2010. Agora, em junho de 2010, sofreu alteração. E o que essa lei alterou em relação a esse afastamento? Disse que, neste caso desse afastamento, se você tinha tirado licença para interesse particular ou um dos outros afastamentos que nós acabamos de estudar, para pós-graduação, você não poderá pedir o afastamento para o pós-doutorado, tá? Ele diminuiu as limitações. Então, valorizem essa mudança da lei. Isso é bastante importante. Para a gente acabar com os afastamentos, é interessante que a gente fale do afastamento para servir a outro órgão ou entidade. Simples esse afastamento significa que você é convidado a ser cedido para um outro órgão ou entidade. É o famoso cedido. Ah, eu sou do STF, mas agora eu estou lá na Petrobras. Eu sou do STF, mas eu estou no Tribunal Militar. Se você for cedido a outro órgão ou entidade, para um cargo em comissão, uma função de natureza especial, você vai pedir esse afastamento para servir a outro órgão ou entidade. E já que a gente aprendeu licença e afastamento, é importante a gente destacar a concessão e depois aprender a pedir isso. O que são as concessões? São situações em que a administração concede, permite que a gente fique fora, sem cortar nada da nossa remuneração. Ou seja, muito parecido também com a licença e com o afastamento. 3 situações de concessão em que a gente fica fora sem perder nada da nossa remuneração. 1 dia para doar sangue, 2 para título de eleitor
e 8 para o casamento ou para o falecimento, que é chamado de concessão de gala e concessão de nojo. Claro que você não tem 8 dias para falecer, são 8 dias caso alguém da sua família faleça. E a pergunta que todo mundo do direito, os operadores do direito fazem ou pensam: qual parente? Que grau de parentesco? A lei não estabelece grau de parentesco, ela lista quem são esses parentes, tá? Os pais, os filhos, cônjuges e os irmãos. Não há aqui limitação de grau de parentesco. Além dessas concessões, a administração também concede não que a gente falte, mas que a gente fique um período de horário especial. Se você, por exemplo, é servidor, doente, com alguma deficiência, ou tem algum parente deficiente, você pode ter um horário especial. Se você é servidor que está estudando, pode ter um horário especial. E se você é servidor que está exercendo aquele curso ou concurso que nós estudamos na aula passada, lembram-se dele? Licença para capacitação por curso ou concurso. Se você está ali ministrando aquele curso ou trabalhando naquele concurso, você também pode vir a ter um horário especial, ela lhe concede um horário especial, tá? Então, são as licenças, os afastamentos e as concessões, grandes vantagens, coisas muito boas que a Lei 8.112 traz para o servidor. Para que eu possa conseguir essas vantagens e os direitos que nós já estudamos, a gente precisa analisar o capítulo do direito de petição da Lei 8.112. E segundo esse capítulo, obviamente, eu tenho que pedir, encaminhar o meu pedido ao meu chefe, e é o meu chefe quem encaminha esse pedido à autoridade que vai decidir se eu mereço ou não aquele direito, aquela licença, enfim, aquilo que eu estou pedindo. Da decisão dele cabe reconsideração, da reconsideração cabe recurso. E aí a gente tem 3 instâncias recursais neste tipo de processo administrativo. Lembrando que existe prazo prescricional de 5 anos ou prazo prescricional de 120 dias, dependendo da situação que você estiver requerendo. 5 anos, se você estiver requerendo algo relacionado à demissão, à cassação, à retribuição, a créditos resultantes da relação de emprego. E 120 dias se você estiver requerendo quaisquer outras situações. Qualquer outro pedido seu, o prazo será de 120 dias. Então, observem quando vocês forem pedir isso, seja você um servidor, seja você um advogado, que deve ser obedecido ao processo administrativo chamado direito de petição dentro da Lei 8.112. Para que você, inclusive ao prazo, para que você tenha direito a isso. Portanto, antes da gente fazer um resumo geral, um apanhado geral da nossa aula, pergunto a vocês, alguma pergunta? Alguma dúvida? Caso. Fala, Di. O que significa dizer que o recurso não terá efeito suspensivo? Essa é uma pergunta muito recorrente. Significa dizer que o recurso não terá efeito suspensivo, Lucília. Significa que aqui a gente adota a regra do processo civil, ou seja, se eu recorro, a priori, a decisão recorrida está valendo. A não ser que quem receba o recurso aplique a ele um efeito suspensivo, ou seja, suspenda a decisão anterior tem validade, já pode ser aplicada. É isso que significa. Mais alguma pergunta? Flávio? A licença para serviço militar, ela é sem remuneração, mas o militar não recebe soldo? Muito importante essa pergunta também. Normalmente nós temos alunos militares, enfim, ou que estão querendo prestar concurso, mudar, eles sempre têm essa dúvida. Muito interessante. O militar, ele recebe soldo, mas o soldo, a gente viu no início, acho que na nossa primeira aula, ele é apenas assim uma ajuda para o militar. Ele não tem aquela ideia do pagamento. Então, veja bem, ainda que o soldo fosse um pagamento propriamente dito pela função dele, não é o seu órgão, no caso eu dei exemplo do DENIT, não é o DENIT que paga. Então, aquela licença para o DENIT é sem remuneração. Ele, DENIT, não paga nada para o servidor, porque o soldo é pago pelo Ministério do Exército. Tá? Então, o DENIT, o órgão ao qual você pertence, não te paga nada, nesse sentido que é sem remuneração. Tá bom? Mais alguma? Não? Ou seja, nós vimos agora
todas as vantagens aplicadas aos servidores que não são vantagens financeiras. Embora a lei não traga esse título vantagem, nós temos aqui a ideia de vantagem, porém não são vantagens financeiras. São as 7 licenças, os 4 afastamentos e as 6 concessões, analisando aquelas em que a gente fica ausente ou tem apenas um horário especial. E aprendemos também que está na Lei 8.112, no capítulo Direito de Petição, como eu peço, como eu requisito todas essas vantagens e esses direitos que o servidor tem. Agradeço mais uma vez a participação de todos vocês. Peço para vocês que nos sigam, nos acompanhem aí na nossa última aula, onde a gente vai ter uma ideia conclusiva a respeito da 812. Quem tiver interesse, acesse o YouTube, www.youtube.com/saberdireitoaula www.youtube.com/saberdireitoaula. Ok? Foi um prazer, até a próxima aula.